Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Falando sobre a unção em cima do chamado, é muito importante nós entendermos que a unção ela é algo maravilhosa, amém? Mas ela tem um fim proveitoso, principalmente essa unção sobre, que é a unção que Deus nos dá, que nos capacita a nós desenvolvermos o nosso chamado, a nossa vocação. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz assim: Mas quando Deus, que me separou desde o ventre materno e me chamou pela sua graça, se agradou de revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então, Paulo diz que Deus chamou ele ainda no ventre da sua mãe. E diz que ele fez isso ao revelar Jesus Cristo a ele. E nós precisamos entender que o nosso chamado ele vem mediante a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fala muito sobre vocação, ele fala muito sobre chamado, e nós precisamos entender isso. A mesma coisa, Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para ser profeta às nações. Então, o chamado, ele é algo divino. A unção é também divina. E nós precisamos entender, se quisermos ser bem-sucedidos no ministério, é que precisamos ter consciência e fé no nosso chamado, e dependência, e buscar por essa unção sobre, que é a unção que capacita, que é a unção que nos dá autoridade para desenvolvermos o nosso chamado no Senhor. Amém? Nós precisamos entender isso. Faz parte da nossa vida ministerial entender o chamado e a santa vocação de Deus. Amém? É muito importante nós buscarmos isso e nós entendermos isso, porque se nós não entendermos isso, nas primeiras dificuldades que vão surgir no ministério, a gente vai entrar na razão e na alma e vamos muitas vezes declinar daquilo que o Senhor está nos chamando para avançar. Tentações, dificuldades, momentos de estresse fazem parte da vida ministerial, né? Eu gosto do livro do irmão Reagan, que ele diz assim que o Smith Wigglesworth, ele diz que uma grande fé vem de grandes testes. Já parou para pensar nisso? Que talvez esse teste, ou essa luta, ou essa provação que você esteja enfrentando por causa do ministério, isso seja para fortalecer a sua fé, isso seja para edificar em você um firme fundamento, para que você possa de fato entrar naquilo que Deus está te chamando para fazer, entrar de fato naquilo que Deus está te chamando para cumprir. As pessoas pensam que se elas estiverem agradando a Deus, tudo vai ser mil maravilhas, o leite vai ser branco, né, a grama vai ser verde, e quando elas começam a enfrentar resistências, oposição, quando elas começam a enfrentar dificuldades no ministério, elas pensam que Deus não está se agradando disso. Nós precisamos entender que a unção ela vem para nos capacitar, a unção sobre ela é para o serviço. Pedro falando na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10 e 11, ele diz: olha, se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. E se alguém servir, sirva segundo a força que Deus dá, para que em todas as coisas seja Jesus Cristo glorificado através de nós. Então é importante nós entendermos, né, a vocação, o chamado e a unção. Como é importante nós buscarmos isso. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: Portanto, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É o Senhor Jesus Cristo. No chamado, nós precisamos considerar aquele que nos chamou. Nós precisamos ter um objetivo, que é cumprir aquilo que Ele nos vocacionou, nos comissionou e nos ordenou a fazer. Nós temos ordem da parte de Deus, né? Nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. A nossa missão é pregar. O problema é quando nós queremos fazer com que a obra de Deus ela cresça através
do nosso próprio trabalho. Não, a obra de Deus cresce pelo Senhor. Paulo diz, não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. E nós precisamos entender que o crescimento vem de Deus. E o serviço que nós estamos fazendo, só fazemos porque é Deus quem nos capacita. É Deus quem nos unge. É Deus quem nos mostra o caminho que nós devemos seguir. O que precisamos fazer, aonde devemos ir, com quem falar. E quando nós fazemos isso, irmãos, as coisas vão acontecendo e acontecendo de forma orgânica. Então não queira atropelar o processo. Quem foge do processo não está preparado para desfrutar do propósito. O propósito, ele é acima de tudo algo eterno, algo divino, como nós já falamos aqui. Isso é desde o ventre da nossa mãe. E quando nós entendemos isso, nós precisamos buscar ao Senhor, né? Ali em Mateus capítulo 6, Jesus falando sobre a solitude da vida, ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Amém? Vai ser acrescentado o alimento, vai ser acrescentado o vestuário, vai ser acrescentado o abrigo, vai ser acrescentado tudo que nós precisarmos para desenvolvermos o nosso chamado. Porque juntamente com a vocação vem a capacitação sobrenatural. E o Deus que envia é o Deus que supre, é o Deus que provê. Por isso que nós precisamos estar com os nossos olhos fitos em Deus. Amém? Como o escritor aos Hebreus fala, nós precisamos correr a carreira, nos livrando de todo o pecado e embaraço que tenazmente nos assedia, correndo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O autor é Jesus, o consumador é Jesus. Amém? Então nós precisamos olhar para Ele. E é Ele quem vai nos ungir. É Ele quem vai nos capacitar. É Ele quem vai nos dar a habilidade e a força para que nós sejamos bem-aventurados naquilo que nós estamos fazendo para Ele. O ministério não é feito para as pessoas. O ministério não é feito porque alguém nos mandou fazer. Não, o ministério é algo divino, é algo vocacionado. Nós entendemos que Deus nos chamou. Nós entendemos que Deus nos vocacionou. Nós entendemos que Deus nos ungiu e é Ele quem nos capacita. Então, hoje eu vejo que precisa-se muito ter essa consciência de que o ministério, apesar de estarmos fazendo para as pessoas, mas não é esse o propósito maior. O propósito maior é porque nós estamos servindo a Deus. E quando nós servimos a Deus, servindo as pessoas, amados, as coisas vão acontecer. Amém? Então é importante você entender chamado, propósito e unção. A unção, ela vem com um propósito específico. A unção vem para definir a sua vida ministerial, os dons que você vai operar, as unções que vão começar a ser derramadas na sua vida, vão fazer com que as pessoas vejam e percebam que tem algo de Deus em você, genuíno, verdadeiro, não uma cópia, não algo que você está fazendo, que a cada 6 meses você muda naquilo que você está construindo, naquilo que você está declarando, naquilo que você está crendo. Não, mas você é firme nas suas convicções, você tem raízes no Evangelho de Jesus Cristo. Não é algo que acontece do dia para a noite, é algo que você leva anos e anos para ter aquela convicção, ter aquela certeza. E quando você tem a convicção e a certeza, você vai vencer tudo o que aparecer diante de você, hein? Amém? Então, uma grande fé vem de grandes provações. As provações não podem ser a causa do nosso, vamos dizer assim, esmorecimento, de até mesmo pararmos de fazermos a obra de Deus ou de voltarmos atrás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, Deus não se agrada dele. E o que nós queremos fazer, irmãos, é agradar a Deus. Você só está me ouvindo aí porque você tem interesse em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. E isso vai acontecer se nós buscarmos fazer de todo o nosso coração. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Se esse tema da unção está te abençoando, está te tocando, que você possa comentar, compartilhar, amém? Se inscrever no canal, porque todas as vezes que nós subirmos um vídeo, você será notificado e poderá ser abençoado. Eu louvo a Deus pela tua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.